Muito bem. Medo e morte. Medo e morte. Os mecanismos de evasão do ego mascaram a realidade do self, normalmente receoso de emergir e predominar o que é a sua fatalidade. Fatores ponderáveis, porém, respondem pelos estados fóbicos do ser, desde os distúrbios gerados pelo quimismo cerebral, responsáveis por desarmonias variadas, até os fenômenos de natureza psicológica, decorrentes dos conflitos vivenciados pela mãe gestante, reacionária à concepção, tensa ante a responsabilidade, amargurada pelas incertezas e os insucessos de parto, predominando os choques pós-natais, quando o ser é retirado do aconchego intrauterino, onde se sente seguro, e colocado num meio hostil, no qual tudo parece ameaçar-lhe a frágil existência. Muito terrível. Joana coloca na claridade isso aqui. É um conflito bárbaro. Tira lá daquele calorzinho, daquele quentinho lá no líquido amniótico quentinho. Podem se assinalar ainda outros fatores, quais os de natureza psicogênica, como de caráter preponderante na formação patológica dos comportamentos fóbicos. A educação no lar, a mãe dominadora e o pai negligente, ou reciprocamente, não raro esmagam a personalidade do educando durante o trânsito infantil. São inumeráveis os fatores preponderantes como predisponentes nas psicopatologias do medo, responsáveis por estados lamentáveis na criatura humana. Insinua-se o medo de forma sutil, aparentemente lógica, tomando conta das paisagens da psique, como insegurança tormentosa povoada de pesadelos hórridos que levam a alucinações e impulsos incontroláveis de fuga até mediante o concurso da morte. Com o tempo, alternam-se as condutas do paciente, apatia mórbida ou pavor contínuo, ambas de gravidade indiscutível. Na psicogênese, porém, dos estados fóbicos em geral, não se pode descartar a anterioridade existencial do ser em espírito peregrino, que é de inumeráveis encarnações, cuja história traz escrita nas tecelagens intrincadas da própria estrutura espiritual. Comportamentos irregulares, atividades lesadoras, ações perversas ocultas que não foram desveladas, inscrevem-se na consciência profunda como necessidade de reparação que ressurgem desde a nova concepção, quando ocorrem os fatores que os despertam, permitindo-lhes a imersão do inconsciente e passam a trabalhar o ser real, levando-o da insegurança inicial ao medo perturbador. A reencarnação é método para o espírito aprender a agir, educar-se, recuperando-se quando erra, reparando quando se compromete negativamente. Inevitável, a sua ocorrência, ela funciona por automatismo da vida, impondo as cargas de uma experiência na seguinte, em mecanismo natural de evolução. Inscritos nos códigos de justiça, na consciência individual, representando a consciência cósmica, ninguém se lhe exime aos imperativos por ser fenômeno automático e imediato. Ninguém fica fora desta lei magnífica e magnânima. Todos nós estamos sujeitos a estes desígnios divinos. O simples hábito de dormir, quando se mergulha
na inconsciência relativa é uma experiência de morte, que deve servir de padrão comparativo para o fim do progresso biológico. Conforme o eu profundo considera a morte, povoando-a de incertezas, gênios do mal, regiões punitivas ou aniquilamento, dessa forma a enfrentará. O oposto igualmente se dá, vestindo a morte de esperança, de reencontros felizes, de aspirações enobrecidas, de agradável despertar, ocorrerá o milagre da vida. Estes estados dicotômicos, o lado bom e o lado ruim, nós precisamos adquirir o hábito de vibrar e de trazer clichês mentais salutares em nossa mente com relação à morte. O medo da morte decorre da ignorância da realidade espiritual e do apego ao transitório físico. Freud afirmava que o instinto da morte é superior ao de conservação da vida, o que é perfeitamente natural, tendo-se em vista que o corpo é fenômeno, e este passa permanecendo a causa, que é a energia, a vida em si mesma. A psicoterapia preventiva, como curadora para o medo da morte, propõe uma conduta harmônica com os níveis superiores de consciência desperta, lúcida, avançando para a transcendência do eu, até culminar na identificação com a cósmica. Pensar e agir bem. Amar e amar-se. Servir como forma de ser feliz. Vincular-se à fonte da vida perene, causal e terminal. Meditar, beneficiando-se com o autodescobrimento e tornando-se um agente de esperança e de paz. Eis como viver sem morrer e morrer para perpetuar a vida. Olha que coisa chique, que coisa maravilhosa a colocação de Joana, não é? Não é a primeira vez que ocorre a morte do corpo. Na velejatura da evolução dos seres, o esquecimento do fenômeno, de maneira alguma, pode ser considerado como desconhecido pelo espírito que já o vivenciou outrora. Nós não podemos, de forma alguma, ignorar o processo reencarnacionista. O que é esse processo reencarnacionista, Francisco? Nada mais é do que a consciência desperta de que nós não estamos aqui pela primeira vez. Esta não é a primeira vez que ocorre a morte do corpo físico. Nós já tivemos essa experiência inumeráveis vezes, só que esquecemos. Nós esquecemos, né? Tal ocorrência é perfeitamente natural, não podendo responder pelos medos e pavores que têm sido cultivados. Isso é do ego. Porque como o ego ele tem uma visão permanente da vida, e a vida é impermanente, ele leva o indivíduo aos estados de sofrimento, ao apego às coisas do corpo. Um aprofundamento mental demonstra que a morte não dói, não apavora, mas o estado psicológico de cada um em relação à mesma transfere as impressões íntimas para o exterior, dando curso às manifestações aparvalhantes. Isso é do íntimo de cada um. Entende? A morte não dói. É uma graça, né? A morte não dói.
a morte, a morte. O que dói é a experiência da morte, como o corpo experienciou a morte. Se a pessoa traz em si uma consciência relativamente desperta, um relativo discernimento que propicia-lhe fazer análise de elementos lógicos, ele, por sua vez, vai chegar a uma conclusão de que é necessário que nós tenhamos a tranquilidade de que essa vida passageira vai nos levar a uma vida melhor. Para isso, você tem que ser uma pessoa boa. Quer morrer bem? Então, viva bem. Quer morrer em paz? Então, viva em paz. É uma questão de lógica. E este discernimento em torno da morte é fundamental que a gente faça. Ah, Francisco, eu vou ficar agora pensando na morte? Não. Mas você precisa ficar logicando em torno vez por outra. Não vamos fazer uma metodologia de análise da morte, mas vez por outra vamos pensar, não, essa vida não é uma vida permanente. Voltaremos.